Seja bem-vindo a mais uma edição. O AmparoCast está no ar. Aqui, a pauta é Amparo e o mês de novembro está começando. E a saúde do homem é pauta todo ano. Mas em novembro é importante a gente ressaltar sobre o câncer de próstata. E hoje trouxemos, se você olhar lá atrás, a gente tem um capítulo com ele, né? Uma participação aqui, e a gente trouxe de volta, arrumou um tempinho na agenda para poder falar com a gente sobre prevenção. Doutor, vou cortar de novo. Doutor Renato Batista, muito bom ter você conosco aqui naquele papo que a gente precisa lembrar, porque a rapaziada precisa prevenir o câncer, não? É claro, Moisés. Primeiro eu queria agradecer, né? A gente já está entrando até numa rotina anual, né? Aqui na rádio, aqui no AmparoCast, de fazer as nossas gravações, o nosso trabalho preventivo, que é muito importante, chamar a atenção dos homens para que eles busquem fazer o seu check-up, os seus exames. E, é claro, a cidade de Amparo, a prefeitura e nós estamos sempre empenhados em trabalhar não só no novembro, mas também durante todo o ano. Até porque é uma doença muito impactante que fala do homem, que fala de sexualidade, que fala de diversos tabus, né? Estamos aqui para quebrar tabus, na verdade, né? Exatamente, e é o grande caminho da prevenção do câncer, né? A gente conversa, a gente sempre troca ideia. Eu tenho 44, já fiz umas 4 vezes aí, desde os 40 fazendo o exame, e essa rotina é de suma importância, né? Sempre acompanhar o seu dia a dia aí, o seu caminho é a grande sacada para a gente poder prevenir o câncer de próstata. Exatamente. E aí eu vou com alguns dados que chamam a atenção de nós homens, né? Nós que somos provedores, que cuidamos do lar, que cuidamos da família, que cuidamos de bens materiais, por que não cuidar da nossa saúde, né? Menos de 50% dos brasileiros, os homens, têm o hábito de frequentar o consultório do urologista. E não só Brasil, a nível mundial, essa estatística também persiste. E para isso foi criado, então, né, há muitos anos atrás, um movimento, né, Novembro Azul, que exalta a saúde do homem, um mês de prevenção, de busca ativa desses homens, para que eles possam fazer seus check-ups anuais, enfim. E a gente está aqui para isso, para falar de educação em saúde, né, na verdade. Exatamente. E a rede, o SUS, né, ele oferece isso de uma forma bem tranquila e também gratuita. Então, o cara, a pessoa, o homem que vai até a unidade de saúde, né, chegou, pode trocar ideia, porque tá ali, tá tranquilo e tá à vontade, né, para que possa ser feito não só os caminhos, mas de repente, claro, se chegar aí também tem o tratamento, que dá trabalho, mas essa é a grande sacada nossa, a gente falar de ir até a unidade de saúde para poder aí ter aquela conversa, ter aquele atendimento, fazer exames, às vezes, até pelo próprio exame de sangue já tem um caminho, não, doutor? Exatamente, né? Nós temos várias unidades de saúde distribuídas nos nossos municípios, né? Aqui em Amparo, algumas unidades de saúde, o centro de especialidades, o exame PSA, que é um simples exame, uma coleta de sangue, ele é realizado na unidade básica de saúde e os homens, sim, passam a ser filtrados e encaminhados para nós ali no centro de especialidade. Nós vamos lá bater um papo com esse homem, analisar o resultado do exame que já foi colhido e entender toda a logística, a rotina de laboratório, diagnóstico, exame clínico e, quiçá, exames de imagem, até mesmo chegar na biópsia, se houver necessidade, que é o ponto-chave para o diagnóstico dos tumores malignos da próstata, né? Então só não vai quem não quer, ou às vezes quem tem medo, né? Isso é importante. A gente falou sobre isso, né, da história de ter medo, mas a gente precisa lembrar que pior do que ter medo é ter a doença, né? É importante a gente ressaltar. Claro, tem tratamento, tem cura, mas também tem uma gama aí, que a gente tem um número muito interessante quando se fala da incidência da doença, né?
por isso que existe o Novembro Azul. Como que é a proporção aí de cada homem e, de repente, ele ter a doença? Você classificou bem, a incidência do câncer de próstata ela é muito elevada, né? É o segundo tumor mais frequente que acomete em nós homens, tumores malignos, excetuando os cânceres de pele, né? O tumor sólido, a neoplasia, é sinônimo de câncer maligna no homem, é o segundo mais frequente. E a gente sabe, estatisticamente, que se diagnosticar precoce, as chances de cura são superiores a 90% a 95% do caso. Então aquela história de que quem procura acha mesmo. E se achar precoce, cura. Então a importância de se fazer o trabalho preventivo, de buscar ativamente esses homens para que eles façam, para que ele entre sim nessa estatística de cura, né? Porque é muito prevalente o câncer de próstata hoje. Se a gente pegar aí, a partir da quinta, sexta década de vida, é o período em que tem a maior incidência dos diagnósticos. Somente nesse ano nós vamos ter mais de 60 mil novos casos no Brasil, segundo o INCA. E no mundo, olha só que dado interessante e um desfecho desfavorável. Perdemos um homem a cada 40 minutos por câncer de próstata no mundo. Talvez porque o diagnóstico venha tardio. A gente lembra de muitas celebridades, técnico de futebol, presidente dos Estados Unidos, homens que estão com desfecho desfavorável do câncer de próstata. E algumas celebridades aí que, como por exemplo Neila Torraca, que também teve esse desfecho, fez todo um tratamento. Então, exaltar não só no novembro é importante, tirar o medo e a necessidade desses homens ter um diagnóstico precoce é vital para um desfecho favorável. É muito importante. E claro, o corpo apresenta algum tipo de sinal? O homem consegue, ou de repente perceber aí que há algum sintoma, ou existe também a questão familiar? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, essa pergunta é muito importante porque nós não devemos esperar nenhum sintoma para buscar o médico, né? O tumor, na sua fase inicial, o câncer de próstata, ele não apresenta nenhum sintoma. E se você esperar o sintoma acontecer, eu já tenho talvez uma disseminação, a gente chama isso de metástase. Quando ele sai da próstata, cai na corrente sanguínea e para em alguma outra parte do corpo. Então, nós temos sim que filtrar os homens com as maiores incidências, né? E aí vão os fatores de risco negros, né, afrodescendentes, pessoas que já tiveram um histórico familiar de primeiro e de segundo grau, né, que seria pai, primos, tio ou avô, que tiveram câncer de próstata. Geneticamente é um tumor que aumenta o risco em até 5 vezes. E também nós temos que pensar no paciente que tem obesidade, sedentarismo, ele aumenta o fator de risco para o câncer de próstata. Esse perfil de homens deve iniciar o segmento urológico com o especialista a partir dos 45 anos e a população em geral após os 50 anos de idade, fazendo exame clínico, exame laboratorial e também, é claro, o exame digital da próstata, que é um grande temor, um mito aí que envolve o toque retal, que é um exame simples, né? 10 segundos no máximo, um urologista bem treinado tem condições de entender qual é a consistência, se tem caroços, deformidades, nódulos na glândula da próstata. Então é um exame simples, banal, que dá muito recurso para o especialista e complementa o exame de PSA. Perfeito. Também deu aí algumas dicas de prevenção, né? Falou de obesidade, claro, é uma doença, mas também a gente pode atenuar, diminuir ela com atividade física. É um caminho. O que mais a gente pode falar aí sobre prevenção do câncer? Sem sombra de dúvidas, as doenças crônicas do envelhecimento podem ser prevenidas com hábitos de vida saudável. Então, fugir do sedentarismo, né? O que é considerado sedentário? Quem não tem prática de atividade física regular, no mínimo de 150 minutos por semana. O que seria 3
vezes por semana, 50 minutos, ou todo dia, 30 minutos, de qualquer tipo de atividade. Caminhada, natação, bike, qualquer tipo de esporte, musculação, você já está aí fora do grupo de risco e fugiu do sedentarismo. Além disso, a gente tem que pensar que para evitar a obesidade tem que ter uma alimentação mais saudável, né? Evitar industrializados, evitar comidas gordurosas, né? E ter uma vida mais saudável. São os principais fatores preventivos. E é claro, fundamental, buscar sempre o seu check-up com um médico especialista. Isso é fundamental. Muito bom. Você está ouvindo, você está acompanhando aqui. E claro, doutor Renato, já falei, né? Já esteve aqui em algumas edições, vai estar em outras, porque dá para explorar muita coisa. Mas nesse papo a gente entendeu um pouco mais e o beabá que a gente pode falar do câncer de próstata, não, doutor? Exatamente. Se eu tivesse que deixar alguma mensagem final desse primeiro bate-papo, que já se tornou rotina, né, com nós, né, aqui no AmparoCast, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Quem procura acha, o câncer tem sim cura, né? Então eu falo isso rotineiramente para os homens que vão no consultório. Quem procura acha, quem acha trata e quem trata cura. Tem qualidade de vida atrás de uma doença potencialmente maligna e mortal. Muito bom. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Queria agradecer demais você. Já aguardou aí, né, velho? Prevenção é o caminho. Por isso que a gente sempre fala todo ano aqui no AmparoCast sobre o Novembro Azul. Também acompanhe no site da Prefeitura de Amparo ações, tudo que vai envolver aí esse mês que fala assim, e é importante a gente conscientizar sobre o câncer de próstata. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Continue acompanhando esses bate-papos que acontecem às quintas-feiras aqui no YouTube da Prefeitura. Grande abraço e até a próxima.